Me dá graça, me dá sabedoria. Eu preciso da tua ajuda, da tua unção, em nome de Jesus. Amém? E amém. Glória a Deus. João 9:1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou o lodo aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se, voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele, outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos, disse-me: Vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Muito bem, até o verso de número 11. Veja que é um texto conhecido, é um texto que não faz muito tempo nós pensamos nele juntos aqui, e eu pedia para Deus a palavra para conversar com você, e Deus me conduziu a esse texto. Mas deixa eu conversar com você algumas coisas importantes antes de nós entrarmos no texto. Porque nós estamos fazendo uma campanha que valoriza o nome de Jesus. Eu até falei de manhã na escola bíblica, nós temos conversado e inclusive temos pensado um pouco a respeito de ideias que são enganosas a respeito da morte de Cristo, a respeito da ação de Deus para a salvação. Então nós temos conversado um pouco, temos estudado, e na minha opinião, aos domingos pela manhã, nossa conversa tem sido produtiva. Inclusive, quero te incentivar a fazer um esforço muito grande, de sair da sua casa e vir para o templo das 9h20 às 10h25, estudar a Bíblia com a gente. Nós aprendemos juntos. Não tem nenhum que sabe mais do que o outro. Todos nós estamos aprendendo juntos. E nós temos conversado a respeito desse Jesus e do amor desse Jesus para com todos nós. E cada vez que nós vamos lendo o texto, cada vez que nós vamos conversando, nós vamos vendo um pouco mais o poder desse Jesus, o poder que é manifesto no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Eu tenho aqui algumas situações de milagre que eu quero pensar com você, embora nós vamos voltar logo aqui para João 9, mas eu quero pensar com você algumas coisas que Deus já fez na pessoa de Jesus. Por exemplo, doenças. Jesus foi curando pessoas doentes.
As pessoas chegavam enfermas até Jesus e Jesus curava. Nós temos a sogra do Pedro que foi curada, nós temos paralíticos que foram curados, nós temos aquela mulher que tinha a hemorragia, 12 anos, saía sangue do corpo daquela mulher e ela foi curada quando ela chega até Jesus. Nós temos Jesus expulsando demônios. Então, há uma série de situações que estão registradas, falando de pessoas que eram endemoniadas e foram libertas, como, por exemplo, o endemoniado gadareno, que é assim que é conhecido, é aquela pessoa que vivia na região de Gadara, no cemitério, vivia acorrentado, mas as correntes não seguravam ele, então ele arrebentava a corrente, até a roupa dele ele rasgava. Foi liberto, foi curado, foi abençoado. Nós temos, por exemplo, aquele pai que vai até Jesus e conversa: olha, o meu filho ele é tomado e ele é lançado no fogo, ele é lançado na água, mas em Jesus aquele rapaz, aquele jovem, ele é liberto. Nós temos, por exemplo, o milagre de ressurreição. Jesus, ele opera o milagre da ressurreição do filho da viúva da cidade chamada Naim. Lembra que nós conversamos disso não faz muito tempo? Nós conversamos aqui. A mulher que vivia na cidade chamada Naim tinha enterrado o marido, não tinha muito tempo, agora ela estava indo enterrar o marido, mas enquanto ela está indo enterrar o marido, o encontro dela com Jesus muda a história. Enquanto ela está indo enterrar o filho, o encontro dela muda a história. Ela se encontra com Jesus e Jesus ressuscita aquele jovem. Nós temos ainda a ressurreição do Lázaro, o amigo de Jesus, aquele que estava cheirando mal, 4 dias já enterrado, numa pedra fria, envolto em faixas, e Jesus libera a palavra: sai para fora, e o morto ressuscitou. E aí Jesus diz: tira a faixa dele, para que ele possa tomar posse da bênção por completo. Nós temos ainda a situação de olhar a multiplicação de alimentos. Jesus multiplicando. Nós temos, por exemplo, aquela história onde o rapaz tinha 5 pães e 2 peixes, lembra? 5 pães e 2 peixes, uma multidão, a multidão com fome. Aí Jesus faz o quê? Nós precisamos alimentar esse povo. Mas como que nós vamos alimentar? Não tem dinheiro, nós não temos dinheiro para resolver esse problema. Tem um menino que tem 5 pães, que tem 2 peixes, é o que tem. Jesus falou: é mais do que suficiente. Os 5 pães e os 2 peixes vão dar e vão sobrar. A Bíblia diz que todos comeram, ficaram com a barriga cheia e ainda sobrou. E quando sobra, Jesus fala assim: recolhe tudo, nada de desperdiçar, recolhe para não perder nada. Nós vemos uma outra oportunidade. Os discípulos passaram a noite tentando pescar, não pescaram nada, e Jesus vê, eles estão lavando a rede, e aí Jesus conversa: e aí, beleza? Tá bom? Tá bom. E como que foi a pesca? Não deu bom não, deu ruim. Tentamos a noite inteira pescar, mas nós não pescamos nada. Estamos lavando a rede aqui. Uma outra hora a gente volta, a gente tenta resolver essa situação da pescaria. Aí Jesus fala para ele: bom, vamos dar um peão aí com esse barco. Vamos dar uma volta com esse barco. Vamos fazer alguma coisa diferente hoje? Aí Jesus entra no barco do Pedro. Antes ele prega, ele ensina, ele conversa, ele fala da palavra. Depois que ele falou da palavra, aí ele fala: vamos agora mais profundo. Vamos um pouco mais profundo, porque ali nós vamos ver uma coisa linda acontecer. Aí quando eles chegam mais ou menos no lugar onde Jesus fala, Jesus diz assim: agora pega a rede e joga a rede, mas joga a rede do lado direito. Eles até chegam a tentar argumentar, falam: nós tentamos pescar a noite inteira, não conseguimos pegar nada. Não foi falta de tentar não, viu? Mas nós não conseguimos pescar nada. Mas se o Senhor está falando, então nós vamos jogar a rede do lado direito. A história você conhece. Eles tentam puxar a rede
a rede está cheia de peixe, a rede está quase arrebentando. Aí eles têm que chamar a pessoa, chama a pessoa que está com o barco próximo a eles, vem para cá com o barco, que o meu barco está cheio e eu vou repartir com vocês as bênçãos que Deus está me dando. Você está entendendo, sim ou não? Venha que eu vou repartir as bênçãos que Deus está me dando. E ali eles vão e reparte o peixe, quer dizer, multiplica pão, multiplica peixe. Ali naquela outra oportunidade, a pesca é a conhecida pesca maravilhosa. Aí nós vemos ainda Jesus mantendo o domínio sobre a natureza. Uma oportunidade, ele acalmou a tempestade, o barco estava movimentado por causa das ondas agitadas, o vento parecia que o barco ia afundar, e os discípulos com medo. Aí eles acordam Jesus, e Jesus fala: vocês estão com medo do quê? Para que medo? Não precisa ficar com medo. Aí ele conversa com o vento para, o mar se acalma. Ainda numa outra oportunidade, os discípulos estão com o barco já em uma distância avançada em relação a onde Jesus estava. Jesus tinha ficado no monte orando. Por isso que a gente ora, viu, irmão? Porque Jesus orava e a gente procura fazer o que Jesus fazia. Então, orar não vai fazer mal para ninguém, pelo contrário, orar vai deixar a pessoa mais parecida com Jesus. Aí Jesus estava orando lá, os discípulos num aperto tremendo lá no meio do lago, e aí Jesus vem andando por sobre as águas, e ele chega caminhando por sobre as águas até o barco onde estavam os discípulos. Nem vou falar do Pedro que caminhou junto com Jesus, porque Jesus falou: pode andar que não vai dar ruim não, você vai conseguir chegar. Nem vou entrar nessa questão aí. Tem ainda, que nós falamos no domingo. Você veio domingo, né? Domingo você estava aqui ouvindo a palavra, certo? Ah, não vim, pastor, domingo eu não vim. Não veio porque... não precisa nem falar, não. Você não veio, você perdeu. Quem veio, recebeu. Domingo nós pensamos sobre Jesus transformar a água em vinho. Primeiro, fazer o que ele ensina na palavra. Segundo, ser cheio do Espírito, encher a talha até a boca. Aí nós vemos que Jesus faz o quê? Jesus, ele simplesmente transforma a água em vinho. Ele muda a história daquele casamento, ele muda a história daquela situação que eles estavam tendo ali como uma dificuldade a administrar. Veja, que eu faço, eu não discorri precisamente. Estudiosos dizem que são aproximadamente 40 milagres registrados que Jesus operou, mas a verdade é que estão registrados, catalogados na Bíblia. Porque João capítulo 21, verso 25, vai dizer assim: Jesus operou muito milagre. E se fosse registrar tudo que Jesus operou, manifestou, não ia ter lugar no mundo para armazenar o tanto de livro que ia ser escrito. Você já pensou? Sabe por que eu estou fazendo essa introdução com você? Eu estou fazendo essa introdução com você para te provocar e perguntar: qual é o seu problema? Aonde que está doendo? Pergunta aí para quem está pertinho de você: onde é que está doendo? Eu não estou falando de dor, você sabe, né? Embora pode ser que seja alguém com dor. Mas a pergunta é: o que é que você está precisando? Qual é a sua necessidade? O que você tem vindo buscar? Qual é a resposta que você está procurando nesse nome? Falei uma série de situações de milagre, de cura, de libertação, de multiplicação, de provisão, de ressurreição. Elenquei algumas situações de milagre sem ser exaustivo, sem registrar tudo o que está na Bíblia. Só para dizer para você, independente do que você esteja precisando, esse nome, Jesus, ele pode fazer.
Independente do que você está buscando, Jesus pode te dar. A Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Então, antes de mais nada, antes de nós entrarmos na lição de hoje, pense um pouco, porque às vezes nós olhamos para a dificuldade e nós olhamos para a dificuldade pensando assim, ó, essa dificuldade é muito difícil. Esse problema é muito sério, é muito grave. Esse gigante é muito grande, se é que você está me entendendo com os trocadilhos que eu estou fazendo. Às vezes nós damos valor ou exaltamos o problema e diminuímos a ação de Deus. Deus, através da minha vida, está dizendo para você: há alguma coisa difícil demais que eu não possa fazer por você? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Qual é a sua luta? Tem um corinho, eu até ia pesquisar, acabei esquecendo de pesquisar. Que eu não sei a letra, aí isso não dá nem para mim tentar. Que fala, assim, ó, onde é a sua dor, conta para Jesus. Uma coisa assim, mas não vai dar certo, porque entenda uma coisa, independente do que você está precisando, Jesus pode fazer. Aí a gente vem para cá, João 9:1. Eu vou conversando, nós vamos andando, você presta atenção e você por si só vai resolvendo aí, tá bom, Lucas? Combinado? Ótimo. A Bíblia diz que o cego, ele era cego de nascença. Cego de nascença. Aí, olha, de manhã Deus deu tanta graça para a gente pensar junto nessa história, porque eu convidei os irmãos a pensar assim, ó, cego de nascença. Imagina essa criança, esse rapaz, quando criança, cego. Até falei, eu sempre uma das coisas que sempre eu assim, ó, eu gostava, ficava feliz que a minha vista ela era muito boa. Minha vista ela não era boa. A minha vista sempre foi muito boa. Quem ajudou a mãe a colocar linha na agulha aí? Deixa eu ver. Olha, canta criança obediente, canta criança boazinha. A minha mãe pedia, ela falava, Nenê, põe a agulha na linha para mim. Ela falava, Nenê, acho que quase esse rostinho de nenê que eu tenho, eu não sei. Eu falava, claro, mãe. Eu ia assim, ó, eu competia comigo mesmo, rapidinho. Hoje, se eu for colocar, eu não acerto nem a agulha. Hoje muita coisa mudou, na minha vista, não sei na sua. Alguns precisam até do óculos, sem o óculos tem dificuldade, tá tudo bem. Só que ainda assim a gente consegue enxergar. Vamos pensar no rapaz lá, quando criança. Eu sei que as brincadeiras deles eram outras, mas eu vou fazer brincadeira das que nós conhecemos para ficar mais fácil de contextualizar a nossa conversa. Imagina o menino com 7, 8, 9 anos. Eu vejo o João, o Guilherme, o Luiz, eles gostam de brincar, as outras crianças, o Pedro, a criançada nossa que fica aí brincando, correndo. Imagina esse menino cego. Quando ele via, quer dizer, quando ele ouvia as crianças. O que está fazendo, mãe? Eles estão brincando de bola. Entendi. Será que eles deixam eu brincar com eles? Acho que não, né, filho? Você não vai conseguir jogar com eles. É capaz até de você se machucar. As crianças andando de bicicleta. Eu vou repetir. Não tinha futebol naquela época. Bicicleta também não. É apenas para a gente entrar na história que eu estou usando esses exemplos. Onde vocês vão? Nós vamos andar de bicicleta.
Posso ir também? Ah, não vai dar para ir. Eu não vou conseguir enxergar. Você está entendendo? Você tá conseguindo tentar, né? Tentar pelo menos entender a história desse menino, porque aquele já é um rapaz. Mas vamos entender a história, o lá atrás. Quanta marca esse menino recebeu porque ele era cego, de nascença. Quantas vezes será que a mãe dele teve que responder para ele: Mãe, por que eu sou cego? Por que eu não enxergo? E a mãe: Ah, filho, o que eu posso falar para você? Não. Quantas vezes será essa mãe precisou conversar com esse menino? Mas sem ter uma resposta plausível, sem ter, né? E ele cresceu assim. Ele cresceu sem poder brincar com a criançada. A brincadeira dele acabava sendo de uma outra forma, do jeito que dava para brincar. Ele foi brincando, ele foi se desenvolvendo, ele foi vivendo a vida dele sem conseguir ver nada. Talvez alguém até tivesse carimbado ele, chamado ele de ceguinho. Vai saber. Quem fala que não está na Bíblia. Mas a gente sabe como as crianças são. Às vezes brincava, pegava no pé dele, e ele ali tentando viver a vida do jeito que dava para viver. Até que um dia, ele já cresceu. Ele já está um homem. Só que um homem que a Bíblia diz que acabou desenvolvendo a prática de mendigar, de pedir esmola, de pedir ajuda. Ele era cego. Para ele tudo era mais difícil. Então ele vai pedindo ajuda, ele vai pedindo esmola, e ele se depara com Jesus. Ele está no mesmo espaço, no mesmo ambiente que Jesus está. Algumas pessoas querem fazer algum tipo de comentário até que maldoso. Quem foi que pecou? Foi ele que pecou ou foram os pais? Esse menino aí, ele é um menino que é assim por causa do pecado. E ele cresceu debaixo dessa pressão espiritual, emocional. Ele se desenvolveu, ele recebeu marcas de quando ele era criança. E aí é importante a gente pensar, porque as marcas que nós recebemos quando criança, nós carregamos durante a nossa vida e nós vamos aprender a lidar com elas ou não depois de adulto. Até comentei na célula terça-feira, eu acho que foi terça. Esses dias eu comentei aqui com vocês também, não lembro se foi na escola bíblica, não lembro. Mas eu sei que eu comentei há poucos dias. Eu tinha uma camisa do Corinthians quando eu era criança. Você lembra? Eu falei? Minha camisa do Corinthians. Eu não compro, irmão. O que eu tenho é que eu ganhei. Eu não compro. Eu gosto de pegar no pé. A pessoa preferida minha para pegar no pé é o Cristiano. Eu gosto de falar que o Palmeiras não tem mundial. A pessoa número 2 que eu gosto de pegar no pé é o Glaucimar, que ele só aparece quando o Palmeiras ganha. Como o Palmeiras nunca ganha, eu gosto de ficar pegando no pé dele. A minha alegria é essa, ficar pegando no pé. O Corinthians, quando eu tinha 5, 6 anos, eu nem sabia o que era Corinthians. Eu não sabia, foi desenvolvendo, mas eu tinha uma camisa. E aquela camisa, ela era muito simples. Talvez até, eu não sei de quem que eu ganhei. Talvez meu pai, que tirava entulho, tenha achado aquela camisa no meio do entulho, levou para minha mãe lavou, serviu em mim, e eu passei a usar. A primeira calça jeans do meu pai foi desse jeito. Pegou no entulho,
levou a calça, minha mãe costurou a calça, lavou a calça, costurou, e meu pai teve a primeira calça jeans dele, assim, tirada do entulho. Então talvez a minha camisa tenha vindo do entulho, pode ser que sim. Eu gostava dela, eu nem sei por que eu gostava, mas eu gostava. Eu tinha 5 anos, 6 anos. Um irmão meu viu que o distintivo estava meio assim, meio desgrudando, aí ele foi e puxou. Eu fiquei triste, eu chorei. Aí um tempo atrás eu comentei, lembra que você rasgou a minha camisa do Corinthians? Ele falou, não lembro não. Não fiz nada disso não. Você fez. Eu lembro que você fez. Quem bate nunca lembra. Mas quem apanha nunca esquece. Nunca esquece. Eu lembro. Contei na célula também. Eu estava no terceira série. Esqueci meu estojo na classe. Voltei à tarde e fui pedir meu estojo de volta. Aí eu falei com a coordenadora lá, ela falou, vai lá na classe e pede, a professora vai te dar. Bati na porta. A professora abriu a porta. Falei, eu vim buscar meu estonjo, que eu esqueci aqui. Ela riu. Eu era uma criança. Ela era uma professora. Aí ela falou com a classe. Todos já grandes, porque era do 5º, 6º, 7º ano, não sei qual, mas eram já adolescentes para jovens. Ele veio buscar o estonjo dele. Todo mundo riu. Eu lembro. Se eu encontrar com ela hoje, ela não vai lembrar disso. Tenho certeza. Mas eu lembro. Isso criou uma barreira, um bloqueio, durante muito tempo na minha vida. Que eu não falava diante de grupo de pessoas. Até que eu conheci Jesus e Jesus foi derramando do Espírito sobre a minha vida, derramando, e eu fui tomando força, fui tomando coragem, fui tomando autoridade, e hoje, se não ficar olhando no relógio, eu não paro de falar. Mas não foi assim a vida toda. Por que você está falando disso, pastor? Porque tem muita dificuldade que está sendo buscada hoje aqui, a solução, a resposta, que foi gerada lá atrás. Lá atrás. É aquela esposa que foi humilhada pelo marido, aquela esposa que não foi compreendida pelo marido, e o marido muitas vezes violentou a esposa, e a marca ficou. Talvez o marido nem saiba, mas a esposa ficou com aquela marca. É aquela criança que foi abusada, é aquela criança que foi maltratada, é aquela pessoa que foi humilhada, exposta diante de tantas pessoas. São muitas as situações que são geradas lá atrás, produzindo traumas, que a pessoa cresce e depois ela não sabe o porquê das coisas, mas na verdade muitas das dificuldades foram geradas lá atrás. Eu tenho livro que eu tenho lido, inclusive um dos que eu estou lendo, são 2 livros que eu tenho, sobre cura divina. Um dos livros é do Rafael e ele me emprestou, e eu tenho feito a leitura. Até brinquei de manhã com os irmãos, falei para eles, mas isso é verdade. Falei, mas como não estava transmitindo de manhã, falei, dá para conversar. Agora está transmitindo, eu vou conversar do mesmo jeito. Eu pego o livro para orar, eu faço assim com o livro, falo, Deus, eu quero que o Senhor me use para cura. Eu não quero ver ninguém doente junto de nós ali na igreja. Eu faço assim com o livro, põe na minha cabeça, Deus. É a minha oração. Estou falando para você. Lógico que tem que ler o livro.
Mas aí você vai ter o seu particular com Deus, a sua intimidade com Deus. Eu estou contando da minha intimidade com Deus durante o momento que eu faço as minhas orações lá. Eu pego o livro e faço assim: Deus, põe na minha cabeça, põe essa informação, põe, eu quero entender, eu quero aprender, eu quero saber. Inclusive, muitas vezes as pessoas me procuram, eu sou meio que médico também. Só não estou dando atestado ainda para faltar do serviço, viu, irmão? Mas a receita geralmente está saindo bem resolvida. A maioria das enfermidades, ela começa, eu vou fazer figuradamente assim, ó, aqui, na alma. A maioria das doenças começa num trauma, começa numa dificuldade que foi gerada dentro da ordem emocional. E aí uma série de outros problemas vão se desenvolvendo. É sério. Nós estamos diante de um jovem que era cego desde nascença. É claro que ele queria ser curado. Mas antes dele ser curado, no físico, Deus curou o que dele? A alma. Como? Quando? Fala. Quando perguntaram: quem pecou? Ele ou os pais? A alma dele recebeu como se fosse uma ducha de água limpa e gelada. Nem ele, nem os pais. Ele está desse jeito, mas na vida dele vai ser manifesta a glória de Deus. O primeiro passo para qualquer resposta na vida de qualquer pessoa é estar com a alma curada. Se a sua alma estiver curada, o seu casamento será curado. Se a sua alma estiver curada, a sua vida profissional estará curada. Se a sua alma estiver curada, o seu relacionamento familiar estará curado. Você entendeu, sim ou não? Quem pecou? Ele ou os pais? Nenhum. Para de procurar pelo em ovo. Para de procurar chifre no cavalo. Nem ele, nem os pais. Aí vai ser manifesta a glória de Deus. E é a partir daí, da alma estando curada, que Jesus vai e faz um lodo, um barro, um creme. Inclusive, os cosméticos foram lançados por Jesus. Esse creme aí, um creme famoso, famosíssimo. Qual que era a dificuldade do jovem? Graças a Deus, ele não enxergou o que Jesus fez. Porque se ele tivesse enxergado Jesus cuspindo no chão e fazendo assim, talvez ele dissesse: isso aí no meu olho o senhor não vai pôr. Não toma por mal, não. E por isso tem muita gente que não recebe a bênção dentro da igreja. Porque enxerga. E já que enxerga, quer dizer como vai ser ou como quer ser abençoado. Ele não enxergava. Jesus falou: fica aí, fica firme. Vou passar um produto da Jequiti. Tá fresco, tá gostoso, tá bom. Passar no outro olho agora. É caro, hein? Isso aqui é caro, viu? Pensa que é barato, não é barato não. E aí? Tá gostoso. Agora você vai no tanque Siloé. Lava. A Bíblia diz que ele foi no tanque Siloé. Lavou. E voltou vendo. Você vê como Jesus trabalha?
Duas coisas simples e básicas que eu quero pontuar com você aqui, para a gente orar. Primeira delas, deixa Jesus tocar na sua alma. Deixa Jesus tocar no seu coração. Abre o coração, rasga o coração. Não deixe nenhuma raiz de amargura gerar dentro de você. Eu estava no supermercado ontem. E eu estava ali, que o supermercado é aquela coisa de maluco, né? Aí uma moça falou: ô amigo, tudo bem? Falei: opa, tudo bem. Aí a outra: nossa, amigo? Falou: ele está sempre aqui, já dá até para considerar amigo. Ela falou: eu vejo mais ele que minha filha. Minha filha eu não vejo não sei nem quanto tempo, está lá no sul. Aí ela falou assim: eu não vejo minha mãe faz. Eu falei: tem familiar meu que eu não vejo faz tempo também. Aí a outra falou: a minha mãe mora pertinho aqui. Meu filho nasceu, tem 3 anos, minha mãe não viu até agora. Eu não vejo minha mãe não me vê. Eu falei: mas como que você consegue isso daí? Como que você está conseguindo ficar sem ver sua mãe? Ela não gosta de mim, nunca gostou. Falei: nossa, na fila, esse tanto de gente, eu não posso deixar ficar assim essa conversa. Falei: fica aí, não saia daí, que eu vou ser atendido aqui, já vou voltar para o fim da fila e nós vamos continuar a conversa. E assim eu fiz. Aí eu voltei, aí já não tinha gente atrás de mim, quem chegou pode passar que eu já fui atendido. Falei: é mentira do diabo isso daí. Ela falou: não é mentira não. Eu sei o que eu passei na minha casa. Falei: é mentira do diabo que a sua mãe não ama você. A sua mãe ama você. A sua mãe tem amor por você. Alguma dificuldade, algum obstáculo, alguma questão foi mal resolvida em algum tempo. E por causa disso, você e a sua mãe acabaram não desenvolvendo a amizade. Mas o diabo está roubando você. Porque a Bíblia ensina que se você honrar seu pai e honrar sua mãe, você vai ter vida longa e vai ser bem sucedido. Ore a Deus, independente da religião que você professa, ore a Deus todo dia à noite. Deus restaura a minha comunhão com a minha mãe. E eu falei que eu vou voltar, porque eu volto, você sabe que eu volto. Eu falei: eu vou voltar. A conversa não acaba por aqui. Eu falei para ela, e a turma estava ali tudo olhando, tudo assim. Alguém já devia ter pensado: daqui a pouco ele vai passar a salva aqui, eu vou sair de perto dele, ele vai passar a salva. Essa conversa volta, nós vamos continuar. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Que eu acho, nem minha esposa quer saber do que eu acho. É o que a Bíblia diz. A sua mãe ama você. Trabalhe para restaurar essa situação junto da sua casa, junto da sua família. Curou a alma, cura todo o resto. Esse rapaz teve a alma curada, aquilo que ele cresceu, aquela tristeza, aquela angústia. Será que minha mãe pecou? Será que meu pai pecou? Por que pegam no meu pé? Por que zombam de mim? Por que eu estou assim? Por quê? Porque aquele monte de porquê. Quando Jesus tocou na alma dele, tudo mudou, tudo acabou. Agora vamos para uma sessão de tratamento, de embelezamento, de empoderamento. Vai lavar o olho e volta aqui que eu quero conversar com você. Ele foi e voltou vendo. Fique em pé, por favor. Pega seu pedido aí. Você entendeu, sim ou não? Você entendeu, sim ou não? Jesus tem cura nessa noite. Jesus tem resposta nessa noite. Jesus tem sinal nessa noite. Jesus tem prodígio nessa noite. Tem coisa boa acontecendo na sua vida nessa noite. Pega seu papel aí de oração. Quero orar com você. Quero orar com você. Comece a conversar com Deus agora.
Lá maior. Lá. E nós vamos cantar quando Jesus estendeu a sua mão. Vamos embora? A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus canta, quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Canta comigo, vai, vambora. Quando Jesus estendeu, Ele está aqui, Ele está tocando. Ele está aqui, Ele está mudando histórias. Ele está aqui, Ele está operando maravilhas. Ele está aqui, Ele está operando sinais. Ele está aqui, Ele está curando. Ele está aqui, Ele está salvando. Ele está aqui para mudar histórias em nome de Jesus. Meu Deus, mais uma vez, vai. Oh meu Deus, canta comigo, vai. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim. Pega seu pedido aí, vamos orar. Vamos orar, Deus. Ele estende a mão e Ele muda histórias. Ele estende a mão e Ele muda situações. Ele estende a mão. Eu comecei a conversa com você hoje dizendo assim, ó, Ele faz tudo o que precisa ser feito. Ele tem todo o poder. Não importa o que você está precisando, Ele pode fazer. Ele já fez, está em João 21, 25. Ele fez muita coisa que nem ficou registrada, mas Ele fez. Isso que você está colocando diante dele não é novidade nenhuma para Ele. Ele pode realizar em nome de Jesus. Comece a orar, comece a falar com Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, que a bênção, que a unção, a graça e o poder do Senhor seja sobre a vida desse irmão, dessa irmã. Eles estão, ó Deus, nessa corrente, nessa campanha do poderoso nome de Jesus. Deus, se há um nome que pode mudar histórias, esse nome é o nome de Jesus. Se há um nome que pode trazer a mudança da história no casamento, na vida profissional, na vida emocional, na vida espiritual, o nome é Jesus. E eles estão colocando a confiança no Senhor. Eles estão colocando em Ti, ó Deus, a confiança deles. E eu sei que o milagre vai acontecer. A bênção vai chegar. A resposta vai se materializar. Eu começo a contar nos dedos, ó Deus, quanto tempo vai levar para que eu possa contar o testemunho aqui desse irmão, dessa irmã, que o Senhor libere poder, que o Senhor libere unção, que o Senhor libere unção nessa noite, em nome de Jesus, trazendo a vitória para a glória do Teu santo e poderoso nome. Diga amém. Diz assim: Senhor Deus, muito obrigado por mais essa noite de vitória na Tua
tua presença, em nome de Jesus. Bata a palma para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos fazer do jeito que nós temos feito, tá bom? A fileira da direita, a fileira da esquerda, do centro aqui, vem por esse corredor e volta por ali. Depois a fileira da minha esquerda, vem aqui pela frente e volta por aqui. Os intercessores, os diáconos, todos que estão aí de plantão, vem para frente para colocar a mão. Coloca a mão no ombro, coloca a mão no cabelo, na cabeça. Declara a vitória. A vitória é sua pelo poder que há no nome de Jesus. Vem cantando, vamos embora. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. No teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. No teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Vamos declarar Jesus. Jesus, quero declarar teu nome. Canta, vai! Alma, sobre toda alma em depressão. Ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Vamos cantar, vai, teu nome. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando você, irmão. Abençoando sua vida, sua casa, sua família. Deus tem resposta para você. A Bíblia diz que as pessoas olhavam e não acreditavam. É ele mesmo? É ele? Aí ele dizia, sou eu, ó, eu aqui, ó, sou eu. Ninguém acreditava naquilo que Deus tinha feito na vida dele. Deus está fazendo na sua vida. As pessoas acreditem ou não,
o milagre é seu, em nome de Jesus. Amém? Olha, sexta-feira das 8 às 9, oração. Das 9 às 10, estudo bíblico. Eu gostaria tanto que você viesse estudar, irmão. Uma igreja que estuda é uma igreja forte. Uma igreja que estuda é uma igreja que quando vem o vento, vem o rio, vem o vento, o rio, a chuva, não bate, mas não cai a casa. Ela permanece em pé. Olha, tem estudo na sexta-noite, tem estudo na escola bíblica. Se envolve com a gente no estudo, tá bom? Das 9 às 10, nós vamos estudar juntos aqui e depois vamos embora para casa. Vamos embora. Daí no domingo, 8 da manhã, 10h30, 19. 3 cultos, nos 3 cultos estaremos prontos para batizar. Alguém que não é batizado aqui ainda? Deixa eu ver. Valtinho, mais alguém? Recebeu a oração ontem? Não, ouviu a oração ou não? Rapaz, eu vou começar a ligar para você, vou acordar você. Quem mais recebeu a oração? Mandei uma oração específica para quem não é batizado. Quem que é? Você não é batizado, Elisa? É ou não é? É, né? É porque você levantou a mão. Quem não é batizado. Domingo nós vamos estar pronto aqui para ajudar quem quer passar pelas águas, é claro. Tá bom? Vamos embora para casa? A graça do Salvador e Senhor Jesus, o amor do Pai Todo-Poderoso, a comunhão, a consolação do Espírito do Senhor seja, permaneça com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Boa noite, bom final de semana a todos vocês, em nome de Jesus.